Marcos capítulo 4, versículo 35 vai dizer: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A Bíblia vai dizer que estava o quê? Jesus e os discípulos, né? Na beira ali da praia, né? Pregando, falando, né? Com o povo. E Jesus vira para os discípulos e diz: passemos para outra margem, ou seja, vamos para o outro lado. Eles estavam em um local e iriam ser transitados, né? Para um outro local, iriam, né? Para um outro cenário, um outro lugar. Iam sair de um para um outro lugar. Então Jesus disse: passemos para outra margem. E eles foram. Só que a Bíblia vai dizer que no decorrer desse meio tempo, antes de chegar no outro lado, a qual eles tinham, já estava determinado para eles chegar, se levanta uma tempestade, né? Se levanta ali um ventaval no meio do caminho, né? E vocês também vão ver que lá no livro de Êxodo, né, quando Deus tira o povo de Israel, o israelita do Egito, para levar para a terra prometida, eles se deparam o quê? Com uma dificuldade. O discípulo ali, né, em Marcos capítulo 4, se depararam o quê? Com uma dificuldade também, porque eles estavam numa margem. Jesus disse: passemos para outra margem. Nesse decorrer desse tempo, se levanta o quê? Um temporal, se levanta uma tempestade, uma dificuldade, uma barreira. Assim foram com os israelitas também, quando estavam saindo, né, da terra do Egito para a terra prometida, eles se depararam com uma dificuldade, que era o mar vermelho, que era um empecilho que estava ali no caminho no decorrer, no caminho ao qual eles tinham que passar, né? O que a Bíblia nos revela? Que toda vez que a gente tiver que ser transitado de um lugar para o outro, vai se levantar dificuldade, vai se levantar barreira, vai se levantar vento. Mas isso não quer dizer que a gente não vai chegar. Isso não quer dizer que a gente não vai alcançar o outro lado, o outro cenário a qual Cristo já determinou que a gente vai chegar. Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado. E você vai ver no decorrer do contexto que eles chegam, né? Eles conseguem chegar do outro lado. Por quê? Porque havia uma ordem. A ordem é: passemos, nós vamos. Jesus estava com os discípulos. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus está com o povo, a presença de Deus está com eles. O mar vermelho era dificuldade, o mar vermelho era empecilho, mas Deus fez aquela dificuldade, aquela barreira cair por terra, e Deus fez o povo atravessar. E eles chegaram do outro lado, né, deixando o Egito e alcançando o outro lado, o outro cenário, o outro tempo ao qual eles iriam viver. Assim também foram os discípulos. E assim é na nossa vida. Quando Cristo nos libera uma palavra e fala, né, vou te transitar, vou te levar para um outro tempo, um outro cenário, né? Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Vai se levantar barreira? Vai ter barreira? Vai ter barreira. Vai se levantar vento? Vai se levantar vento. Mas há uma palavra liberada. E se há uma palavra liberada, Ele nos garante, Ele nos faz chegar. Não importa o cenário, não importa a dificuldade, não importa a barreira, né? O que importa é que Ele já liberou uma palavra, é que Ele está conosco, Ele está presente no barco, né? Então, o que se levanta, o que é empecilho, Ele faz cair por terra, mas Ele nos garante a nossa chegada, né? Então, falei de novo que, ora, se levantou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ele o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ou seja, aquilo que estava sendo como dificuldade, empecilho, né, atrapalhando a travessia dos discípulos, né, perdão, que estava atrapalhando a travessia dos discípulos, ou tentando fazer eles parar, perecer pelo caminho, caiu por terra, mas eles conseguiram chegar. Jesus fez eles chegar, e assim é conosco, né? O Senhor nos fará chegar num destino certo, num cenário certo, né, no tempo certo, naquilo que Ele já preparou para cada um de nós, né? Nada vai nos fazer parar, barreira nenhuma vai nos fazer parar, vai nos estagnar, nos alinhar em um lugar e não permitir que a gente chegue. Não, a gente vai chegar.
com a presença do Senhor, nós vamos chegar para a honra e glória do nome